Para entender o ontem, vamos fazer um breve resumo da história do automóvel no Brasil. Em 1672, Ferdinand Verbiest criou o primeiro veículo movido a vapor. A geringonça não era capaz nem de transportar um passageiro sequer. Ela foi criada como um brinquedo ao imperador da China. O automóvel que conhecemos hoje, com a ideia de transportar as pessoas, foi inventado por Carl Benz. É isso mesmo, ele mesmo, o criador da Mercedes-Benz. O belga Ettner Lennon construiu o primeiro automóvel com motor de combustão interna, isso no ano de 1860. Se formos parar para pensar, o automóvel que conhecemos hoje é algo extremamente recente. Se formos parar para pensar, no ano de 2000, faziam apenas 140 anos que o carro foi inventado, e isso é muito recente. Se uma pessoa vive em média 70 anos de vida, significa que 2 gerações atrás o carro ainda era movido a vapor. Cara, isso é muito recente. Significaria que o meu bisavô viu o carro a vapor. Existe uma lei que rege o mercado, é a famosa lei da oferta e da procura. Significa que se existe muita demanda, ou seja, pessoas procurando um determinado item, a tendência é que o valor desse item suba. E ao contrário também é verdade. Se existem poucas pessoas procurando aquele item, é provável que o preço dele caia. Outro fator que rege a lei da oferta e da procura é a quantidade disponível. Ou seja, se existe muito daquele item, a tendência é que todas as pessoas que procuram tenham acesso a ele, então o preço caia. Agora, se existem poucos itens, a tendência é que quem o procura encontre dificuldade para encontrá-lo. Ele é um item exclusivo, um item raro, então a tendência é que o preço suba. A famosa lei da oferta e da procura. Usando o pensamento contrário, se temos um veículo extremamente popular que encontramos com grande facilidade a cada esquina, significa que poucas pessoas estão interessadas por ele, ou seja, seu preço tende a ser menor, por consequência, muito mais barato. E isso é uma realidade. Vamos a um estudo de casos. Em 1975, o Maverick GT, equipado com o famoso motor V8 canadense, 0 km, era vendido por 64 mil cruzeiros. No ano de 1980, este mesmo Maverick, já usado, com 5 anos de uso e com novos concorrentes no mercado, era vendido por 45 mil cruzeiros. Convertendo para a moeda dos dias de hoje, isso equivaleria a aproximadamente 16 mil reais. A ideia é que em 1980 esse Maverick estava obsoleto e poucas pessoas o queriam, ou seja, sua oferta era muito alta, por isso seu preço é baixo. Acontece que nos dias de hoje, 38 anos depois, existem pouquíssimos Mavericks GT com motor V8 302. Graças à lei da oferta e da procura, existem muito mais pessoas procurando um carro desses do que pessoas vendendo. Logo, seu preço dispara, sendo comercializado hoje com um valor superior a 100 mil reais. É interessante pensar que em 1980 não existia esse senso comum de que o veículo antigo seria valorizado. Ora, fazia pouquíssimo tempo que o carro havia chegado ao Brasil. Então, todos eram carros de dia a dia, com função única e exclusiva de transporte, onde seu status era observado em quanto mais novo, melhor. Neste exemplo do Maverick, em 30 anos houve uma valorização real de 600%, ou seja, o carro valorizou 20% ao ano. Há 30 anos atrás, a ideia de se colecionar veículos antigos era pouco difundida. Eles eram apenas veículos obsoletos, eles não eram tão antigos assim. Por isso que o pessoal não teve essa ideia, ou essa malícia de guardar veículos, de guardar os veículos daquela época para serem vendidos ou comercializados nos dias de hoje. Afinal de contas, eram carros obsoletos.